Eu queria dizer, senhor presidente, que hoje eu estou ocupando essa tribuna para falar de uma situação que eu nem deveria estar aqui hoje na tribuna, porque, na verdade, junto com o senador Paulo Paim, deveríamos estar com os senadores e deputados em Montevidéu, na reunião, a primeira reunião formal e oficial do Parlamento do Mercosul, dada a demora que a Argentina teve na indicação dos seus representantes para o Parlamento do Mercosul. Deveríamos, eu disse, estou aqui agora, depois de pelo menos 2 horas de sono, se é que isso foi possível, ficamos 8 horas a bordo de um avião, saindo ontem, embarcamos às 19h30 em São Paulo, em Guarulhos, com destino a Montevidéu. Houve um atraso grande na saída deste voo por conta da deficiência no serviço de imigração. E eu trago o assunto, embora tenhamos muitas questões relevantes, como a questão da própria reunião do Mercosul, em função do interesse do consumidor brasileiro e também do que temos pela frente como desafio, que é a Copa de 2014 e a Copa das Confederações de 2013. Pois nós fomos para Montevidéu, sobrevoamos a capital uruguaia, onde é a sede do Parlamento do Mercosul, e por problemas climáticos, por conta de um fortíssimo nevoeiro na região, no aeroporto de Carrasco, impediu o pouso no voo que levava os parlamentares brasileiros para essa reunião. Pelo menos uma parte dele, porque uma outra parte já estava lá sob a liderança do nosso colega Roberto Requião. Cauteloso, o comandante Lemos, veja só, pura coincidência, não é meu parente, resolveu retornar ao Brasil, mesmo com a autorização de pouso por instrumentos dada pela Torre de Controle do Tráfego Aéreo do aeroporto uruguaio. Até aí, nenhum problema, porque sabemos que nessa época do ano, com o inverno, as condições dos aeroportos na parte sul do nosso país, elas mudam com frequência. Então, o atraso de voo por problema climático é frequente nesse período. O comandante obteve apoio dos passageiros que pacientemente aguentaram 8 horas, porque o voo tentou 2 vezes pousar no aeroporto de Carrasco, não conseguiu. A alternativa era Porto Alegre ou Florianópolis. Chegamos em Porto Alegre e aí não tinha como descer, porque não havia infraestrutura de alfândega de imigração para dar entrada de volta ao país sem ter chegado no outro país, e também porque o adiantado da hora, dessa madrugada, 2h30, teve que reabastecer o avião, teve que vir uma nova tripulação por conta da legislação aeroportuária, e aí chegamos em São Paulo às 4 horas da manhã de volta. A paciência dos passageiros se deveu ao entendimento de que o comandante estava preservando a segurança de todos nós, o que foi reconhecido, portanto, num voo praticamente lotado, com, como eu disse, 3 senadores, o senador Antônio Carlos Valadares, o senador Eduardo Suplicy e eu, e mais 5 deputados federais que iam participar dessa reunião. Mas os problemas não começaram lá em Montevidéu por causa do clima, que é uma questão natural. Os problemas que antecederam a este voo, o que é motivo deste pronunciamento, começam exatamente na deficiência dos serviços aeroportuários brasileiros, especialmente na questão que diz respeito ao tratamento do usuário. Nós iniciamos o nosso voo para a capital pelo aeroporto de Brasília, onde eu encontrei já uma série de problemas agravados pelo aumento de passageiros decorrente do início das férias. O aeroporto de Brasília convivi mais uma vez com escadas rolantes paralisadas, banheiros sujos e sem manutenção. Um claro sinal de quase abandono de um aeroporto que foi leiloado pela Infraero e está prestes a ter novo comando. Tomara que isso aconteça rapidamente, porque esse tipo de problema, nós passageiros, usuários frequentes do transporte aéreo, estamos vivenciando todos os dias. Até há pouco o Josi Melo, que estava aqui falando, me contando que foi esperar uma amiga que vinha do Espírito Santo, e que ficou escandalizada também com as más condições de higiene até nos sanitários do nosso aeroporto, da capital federal, que é o cartão de visitas para quem chega pela primeira vez a Brasília. Eu já usei, inclusive, as redes sociais para mostrar esta realidade com o objetivo único e exclusivo de contribuir para a solução. Eu penso que a crítica construtiva, quando você mostra essa forma, ela tem um efeito muito melhor do ponto de vista da reação da autoridade, do que propriamente ficarmos fazendo um discurso
discurso atacando, mas dizendo que são necessárias providências. Os problemas continuaram na conexão em São Paulo, onde o voo que seguiria para Montevidéu teve um atraso de praticamente 1 hora por conta da demora na imigração. 10 passageiros ficaram 1 hora na fila, aguardando a fila da imigração para apresentar o seu passaporte para embarcar. Claro que o embarque no remoto, é o que se chama quando não se usa o finger, que é aquela extensão do avião, aquela manga que vai até a porta do avião, que é mais confortável para o passageiro. Tem que se empregar num ônibus, sair até onde está a aeronave, porque o aeroporto de São Paulo também já está perdendo a sua capacidade de atender uma demanda cada vez mais crescente, o que é ótimo, porque revela que o brasileiro está com poder aquisitivo para viajar mais de avião. O aumento do número de passageiros, presidente, está deixando o país, e volto a lembrar, em período de início de férias, parece que não está ainda sendo suficientemente forte para sensibilizar as autoridades a tratar melhor esse serviço de imigração e que não colocam os funcionários, neste momento, um número maior de servidores, melhor forma de distribuição para evitar as filas imensas que ocupam os corredores, os vastos corredores dos aeroportos que já estão congestionados de outros passageiros que estão fazendo os voos domésticos. Isso fica uma retenção por mais tempo e atrasos nos voos. A terceirização do serviço, feito para atender de forma emergencial o problema causado pelo aumento do número de passageiros nos aeroportos brasileiros, virou uma solução permanente, mas não resolveu o problema. Parece que no Brasil o que é provisório está virando moda e fica permanente. O que vemos é um serviço importante como o da imigração e expedição de passaportes, que controla a entrada e saída de pessoas em nosso país nas mãos de funcionários que são colocados ali sem, às vezes, o treinamento adequado, com salários baixos e sem supervisão adequada. Nesse caso, penso que a Polícia Federal precisa receber o apoio do governo federal. É uma instituição da maior relevância para o país, a Polícia Federal, não só na segurança, mas também nessa questão da imigração em nosso país. As empresas que ganharam o direito de realizar o serviço são, em sua maioria, empresas de mão de obra e serviços gerais. Algumas delas sem relação nenhuma com o trabalho de controle migratório, mas que garantiram contratos milionários para a realização do serviço que agora se vê está sendo, nesse momento, pelo menos deficiente. Esperamos que melhore, mas aí o órgão fiscalizador, a agência reguladora do serviço de transporte aéreo, precisa estar vigilante e atenta. Da mesma forma, o próprio Tribunal de Contas da União a fazer essa fiscalização. Depois de encarar esse atraso na alfândega do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ou na imigração, finalmente decolamos para Montevidéu, que, como já ressaltei, não aconteceu o pouso por causa da falta de condições climáticas. Voamos de volta ao Brasil, pousamos em Porto Alegre por volta das 2h30 da manhã de hoje, da madrugada de hoje, onde teoricamente poderíamos pegar o voo, descia em Porto Alegre, mais próximo, pegaríamos o voo das 7 da manhã e voltaríamos a Montevidéu em tempo de assistir à reunião que começava às 10 horas da manhã. Mas nada disso foi possível, por falta de serviço de imigração, de novo, no aeroporto da capital gaúcha, para o registro da nossa entrada no Brasil de volta, serviço esse dito obrigatório. Tivemos que permanecer na aeronave por mais de 1 hora para troca de tripulação e para reabastecimento. Aí outra surpresa, ao chegar em São Paulo, não foi exigido o uso do serviço de imigração. Nós passamos sem apresentar o passaporte, que tem ali o carimbo da saída, mas não houve nenhum carimbo de entrada. Quer dizer, é uma coisa estranha isso, que a gente fica pensando, mas afinal, que país é esse que nós estamos vivendo? A informação tinha que ser uma informação segura. Se não podíamos descer em Porto Alegre, porque a imigração não estava a postos para nos receber, como é que nós descemos em São Paulo sem imigração? Passamos por uma fila e eu estou com o meu passaporte à saída, mas não está a entrada. Entramos sem precisar do tal e famoso carimbo. Aliás, se fosse possível, devia extinguir tudo que é tipo de carimbo, porque eles se mostram cada vez mais absolutamente inúteis. O que era uma exigência em Porto Alegre, que impediu os parlamentares de embarcarem no voo das 7 da manhã para Montevidéu, não teve o mesmo valor em São Paulo. O que eu e os meus colegas parlamentares passamos nessa viagem não é nada diferente do que milhares de passageiros brasileiros e estrangeiros também sofrem todos os dias nos nossos aeroportos. Não é possível entender as razões de tudo
tudo isso. Aprovamos, na última semana de junho, a extensão do regime diferenciado de contratações, o chamado RDC, para obras do Programa de Aceleração do Crescimento, de olho na agilização dos processos de licitação das obras da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Eu até, no primeira votação desse processo, que alterou a Lei 8666, que Vossa Excelência conhece bem, fiz até uma objeção, porque recebi muitas reclamações do setor da construção civil e vários outros preocupados que essa modificação na lei, que foi feita para colocar um freio nas irregularidades à época, e claro, saímos do 8 a 80, houve um exagero, até para a compra de um pneu tinha que fazer licitação, agora para uma volta também de um sistema mais ágil, mas esperamos que haja fiscalização sobre tais contratações. Então, nós abrimos mão das nossas convicções para ajudar o governo e o país, e especialmente o usuário desse serviço, a ter a condição de uma obra duplicada, não só nas questões dos programas como Minha Casa Minha Vida, mas sobretudo nessas obras que são tão fundamentais para a Copa das Confederações em 2013 e também da Copa do Mundo em 2014 e no Rio de Janeiro as Olimpíadas em 2016. E a melhoria dos aeroportos é parte fundamental dessas obras, como vem insistindo a própria FIFA em todas as visitas que realiza para fiscalizar os preparativos para os jogos do maior evento esportivo do planeta. Por conta disso, senhor presidente, todos os dias lemos nos jornais a distribuição de verbas para obras em aeroportos, ou pelo menos o anúncio dessas verbas e dessas obras, mas a situação parece não estar se alterando muito. Já testemunhamos em fevereiro passado a concessão de aeroportos importantes para a garantia da mobilidade dos aeroportos, como Brasília, Viracopos e o confuso Guarulhos, por mais de 24 bilhões de reais. Mas na prática se vê pouca mudança nos canteiros de obras e muitos problemas nas salas de embarque, especialmente agora na época de férias, e tende a se agravar à medida que a estação aumenta o movimento dos turistas que viajam para as regiões brasileiras de maior demanda turística, como o seu Nordeste ou o Sul do país, em Gramado, a Serra Gaúcha, ou também para o exterior, voos todos lotados para a Europa e Estados Unidos. Nem parece que estamos vivendo com alguma dificuldade de endividamento, caro senador Pimentel. O número de passageiros que utiliza esses 3 aeroportos e mais os 64 terminais administrados pela Infraero em todo o país só cresce. No último ano, o Brasil foi o país que registrou o segundo maior aumento do número de passageiros nos aeroportos do mundo todo. O movimento cresceu 13,7%. Deixamos para trás a populosa China e perdemos apenas para a Índia, quando analisamos o aumento de pessoas que pegaram um avião. Um crescimento 3 vezes maior do que a média mundial. Mas o que vemos nos aeroportos é um conjunto de problemas que faz o passageiro ter de matar um leão a cada viagem, além do sufoco, do estresse e do desconforto e da impaciência e da intolerância. Os brasileiros passaram a usar mais o transporte aéreo, pagam passagens em suaves prestações, taxas de embarque altas, mas não tem serviço adequado desde o estacionamento até a imigração. Os problemas com banheiros, acessos deficientes, também para pessoas portadoras de necessidades especiais, falta de comunicação, longas filas para comprar até um cafezinho antes do embarque, provavelmente com preço muito elevado, sempre são, fazem o passageiro esperar mais tempo em solo do que durante o voo. Se as provas concretas dos problemas de infraestrutura nos aeroportos, dada pelos passageiros, não são suficientes, vamos dar uma olhada nos relatórios do Tribunal de Contas da União, que tem divulgado com regularidade o acompanhamento que faz das obras da Copa do Mundo. Em um dos mais recentes levantamentos, o TCU diz que já alertou a Infraero e o Ministério dos Esportes sobre a possibilidade de atraso da entrega das obras do aeroporto de Manaus, uma das sedes dos Jogos de 2014. Já estou encerrando, senhor presidente. A auditoria detectou a liberação incompatível de verbas, contratos na obra sem o termo aditivo e irregularidades nas contribuições previdenciárias. Relatórios anteriores já mostraram superfaturamento em obras de outros aeroportos e irregularidades que podem atrasar os trabalhos, como o aumento do valor dos contratos no aeroporto de Viracopos, Campinas e São Paulo, causado pela concessão do local para iniciativa privada. Não que isso seja um mal, mas é preciso que haja eficiência, porque é recurso público, é uma concessão, e o usuário tem direito de ter um serviço adequado a essa concessão dada pelo setor público ao setor privado. Trago aqui um exemplo do atraso do principal aeroporto do meu estado, do Rio Grande do Sul. Todo inverno, o Aeroporto Internacional Salgado Filho fecha para pouso e decolagem por causa do nevoeiro nas manhãs. Há 15 anos, os gaúchos esperam há 15 anos
senador Pimentel, esperam pela instalação do equipamento antineblina para melhorar o sistema de segurança para pousos e decolagens e evitar o tempo de espera nas manhãs frias da capital gaúcha. Somente hoje, segundo o jornal Zero Hora, estão sendo abertas agora, 15 anos depois, as propostas de licitação para escolher a empresa interessada em dar início à instalação do equipamento que permite pousos e decolagens em condições climáticas adversas. Talvez processo apressado por causa da Copa do Mundo, que, como todo mundo sabe, vai acontecer em pleno inverno, como acontece também as campanhas eleitorais. Junto à instalação do equipamento, deveriam ser feitas as obras de ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho, aumentando dos hoje 2,28 mil metros para 3,2 mil metros. Mas isso não está previsto ainda. O projeto de ampliação da pista, considerado prioritário, ainda está em estudos e já sofreu vários adiamentos. A verdade, senhoras e senhores senadores, é que nós, usuários do serviço, temos muita pressa. O brasileiro definitivamente descobriu o serviço de transporte aéreo, levado até pela melhoria da renda. Precisamos, sim, adequar a infraestrutura aeroportuária para receber os turistas da Copa do Mundo, como tem alertado a FIFA, mas, sobretudo, para atender bem o usuário brasileiro, esse que passa o ano inteiro aguentando as filas dos aeroportos. Mas precisamos também arrumar a casa para o turista brasileiro, como eu disse. As necessidades são imediatas, são básicas. Não deveríamos depender da realização de uma Copa do Mundo, que, por mais que o futebol seja nossa paixão, não é mais importante que a melhoria definitiva da nossa infraestrutura e da nossa qualidade de vida. O governo precisa trabalhar para melhorar as estradas, estacionamentos, aeroportos, serviços de internet, transporte público, para realizar, sim, uma Copa do Mundo especial, a melhor de todos os tempos, mas, sobretudo, precisa melhorar o nosso país como um todo, melhorando a logística para o setor da produção. Não podemos mais tapar o sol com a peneira, anunciando melhorias e não entregando esse serviço à população. Muito obrigada pela generosidade, caro presidente José Pimentel.